Nós vimos nesses últimos dias, no Think and Talk, sobre as disciplinas espirituais como parte do despertamento. Nós já falamos sobre oração no primeiro dia com o pastor Zé Renato, falamos sobre jejum com o Nando, falamos sobre meditação e estudo bíblico com o pastor Pedro, sobre confissão com o pastor Tiago Monteiro, e hoje nós vamos falar de um tema que é muito especial também, que é a adoração. E aí eu quero propor um exercício com você, para que você primeiro se aquiete, e já que a gente está no último dia, vamos fazer um exercício de revisão. Enquanto eu for falando, eu quero que você vá recapitulando aí na sua memória tudo aquilo que foi ministrado esses dias. Em primeiro lugar, porque o Senhor já está falando desde o primeiro dia, e a presença e o mover dele são palpáveis no meio de nós. Em segundo lugar, para que você amadureça o seu raciocínio na fé. Amém? Vamos fazer isso? Vocês topam? E aí eu vou pedir para que você me siga no seguinte raciocínio. Se essas tais atividades devocionais são chamadas como disciplinas para edificação, para amadurecimento de todo crente, então quer dizer que elas exigem hábito, exigem esforço, continuidade, exigem dedicação para o aperfeiçoamento. Mas ao mesmo tempo não quer dizer que essas disciplinas, essas tarefas, entre aspas, vão ser cansativas ou enfadonhas, penosas. Pelo contrário, o mesmo contentamento que Paulo fala lá em Filipenses 4:11 é o tom que vai reger todas essas atividades. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Logo, contentamento e alegria são o que vão reger a sua atividade devocional. E antes que nós continuemos nesse raciocínio, você vai precisar de entender duas coisas importantes. Todo ser humano foi criado para adoração. Eu e você fomos criados para adoração. E nós vemos isso ao estudar história, ao estudar antropologia, quando nós nos deparamos com as civilizações mais remotas, aquelas que têm os recursos de linguagem até mesmo dos mais escassos, nós podemos perceber que mesmo nesses lugares, nesses ajuntamentos de pessoas, há a prestação de culto a alguma divindade. Isso porque o ser humano foi feito para adoração. Em segundo lugar, nós vivemos em um mundo cuja maldição é a superficialidade e a distração. E em meio a esse mundo de superficialidade e distração, o Senhor Deus permanece nos fazendo um convite à profundidade. E as disciplinas espirituais reforçam esse convite. Elas são o chamado, como Deus chamando-nos continuamente para o aperfeiçoamento, para desvendar e descobrir as profundezas espirituais que estão disponíveis para todos aqueles que buscam. A Bíblia tem mais de 270 referências a respeito de adoração. E o que é adoração? Adoração é relacionamento. Adoração é aproximação. Adoração é a experiência de prestação de culto, pela certeza da presença àquele em quem se crê. No Antigo Testamento, a palavra hebraica é shaká. E no Novo Testamento, a palavra grega correspondente é proskeneu. E ambas dizem a respeito do ato específico de adoração, que é o prostrar-se, é o entregar-se, prestar culto, reverência, de maneira humilde, diante do Deus a quem se exalta. E em João 4:23, Jesus mesmo diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses a quem o Pai procura. E pense comigo, se o Pai procura, é porque Ele quer, é porque Ele deseja. Da mesma forma que quando você está com fome,
Você sabe com fome de que você está. Às vezes é de um doce, às vezes é de comida de verdade, às vezes a gente está com vontade de comer não sei o quê. Quem nunca? Da mesma forma, o Pai procura, porque Ele sabe exatamente como Ele deseja ser adorado. E é Ele mesmo quem atrai, quem convence, quem busca o ser humano através da ação do Cristo na cruz e através da ação do Espírito Santo, que nos apresenta e nos mostra e nos revela quem é Jesus. E a experiência mais genuína de adoração vai se dar exatamente quando o Espírito Santo de Deus toca o nosso espírito. É nesse momento em que nós somos despertados para cultuar ao Pai como Ele deseja. Trata-se de uma atitude de reação a uma ação do próprio Deus. Quantos querem reagir à ação de Deus? Nós vamos responder a 4 perguntas agora para completar esse entendimento do que é adoração. 4 perguntas serão o seguinte: como, a quem, onde e o que resulta. Vamos começar respondendo como. Como é que eu devo adorar? Como é que eu adoro? E aí eu vou te dizer de 3 maneiras: com integridade, com integralidade e com coerência. Com integridade, porque você não adora pelas metades. Você adora por inteiro. Com corpo, alma e espírito. E uma vez que o Espírito de Deus nos toca, o nosso corpo reage. Às vezes dá um arrepio, não dá? A nossa alma reage. Quantas lembranças vêm à tona. A memória visual é ativada. E o nosso espírito também reage. E dessa forma, nós, enquanto seres humanos, não seremos conduzidos por mero sentimentalismo, ou emoção, ou sensação, mas também não somente pelo racionalismo, mas pelo Espírito de Deus, que nos conduz, que não despreza essas 2 áreas, mas nos conduz segundo a vontade do Pai. Com integridade, por inteiro. Em segundo lugar, como adoraremos? Com integralidade. O que quer dizer que uma pessoa é integral? Quer dizer que ela está o tempo todo disponível para aquilo. Não há, meu irmão, como setorizar a sua vida no sentido da adoração. Ou você adora, ou você não adora. Ou você presta culto ao Deus verdadeiro, ou você presta culto a um Deus que não é o verdadeiro. Não tem essa de que eu adoro só na igreja, eu adoro na célula, eu adoro nos encontros, nas reuniões, durante o louvor, ou somente no meu íntimo, no meu lugar secreto. Eu adoro enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou me divertindo, enquanto eu estou fazendo tudo na minha vida. O Espírito Santo nos constrange para nos preservar na santidade enquanto adoramos. Em terceiro lugar, nós adoramos como? Com coerência. Porque esse mesmo Espírito que uma vez nos tocou, Ele nos ensina sobre todas as coisas. E Ele não vai nos dar direções estranhas, alheias àquilo que as Escrituras ensinam. E por isso é importante que as disciplinas espirituais caminhem juntas. É importante que você esteja em oração, que você medite, que você estude as Escrituras, que você confesse seus pecados, que você esteja em comunhão com a igreja. É importante por isso. E a adoração a Deus vai ser prioridade. Ela vai vir antes de qualquer tarefa, antes de você servir, antes de você trabalhar, antes de você se entregar na obra. Porque é mais importante estar afinado com o Senhor da seara. O convite do Senhor para as profundezas é para que nós o conheçamos como Ele é. Respondendo a seguinte pergunta, a segunda pergunta: a quem adoraremos? Nós já falamos sobre isso aqui nesses dias de acampamento. A quem adoraremos? Quem é esse Deus verdadeiro? Quem é Jesus? Onde Ele está? O que Ele está fazendo? E o próprio Jesus diz assim lá em Mateus capítulo 4, verso 16: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele prestará culto.
nos 10 mandamentos, onde o caráter de Deus é exposto, ele já demonstra o quanto a idolatria é abominação para ele próprio. E quando nós enxergamos, entendemos quem é Deus, esse entendimento automaticamente vai nos conduzir à confissão, ao arrependimento. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus e da glória de Deus, qual foi a reação dele? Ai de mim que sou impuro, que tenho lábios impuros e vivo no meio de uma geração corrompida. E é assim que acontece, meu irmão. Enquanto nós somos expostos à glória de Deus, enquanto ela é revelada a nós, enquanto a santidade de Deus irradia, nós reconhecemos o quão pequenos nós somos, o quão culpados, o quão inconstantes. Nós reconhecemos a nossa condição. E aí o que acontece? Confissão, arrependimento, mudança de hábitos. E saber que uma coisa é impressionante, e eu quero te incentivar e te lembrar disso. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que andou em meio à fornalha com os seus, que trouxe libertação ao seu povo, é o mesmo Deus que deixa marcas na sua história pessoal. E saber disso nos leva a um único comportamento, que é a entrega completa. Não tem jeito. Uma vez sabendo disso, que esse Deus nos toca pessoalmente, a nossa única reação possível é a entrega completa. Você tem conhecido esse Deus? Você sabe quem é Jesus para você? A terceira pergunta é: onde adoraremos? Em todo lugar. A adoração, ela começa no íntimo, sim. Começa ali no seu lugar secreto, mas ela se estende, ela se expande, ela ganha outras áreas nos encontros com a comunidade, enquanto servimos a sociedade, enquanto trabalhamos, enquanto estudamos e também quando servimos com os dons que foram delegados à igreja. Uma característica marcante dos ajuntamentos bíblicos é uma coisa que nós podemos chamar de uma santa expectativa. Quantos vieram para esse encontro com uma santa expectativa de ouvir a voz de Deus, de reconhecer o que Ele está falando, de entender as suas direções? Quando o povo de Israel foi convocado para ouvir a voz de Deus ali no início da caminhada deles no deserto, eles tremiam de pavor e temor porque eles não conheciam aquele Deus, mas Moisés o conhecia. Ele sabia que estaria na presença daquele Deus enquanto ele entrasse no tabernáculo. Já no Novo Testamento, na igreja primitiva, depois que o Cristo ressurreto foi assunto aos céus, a igreja se reunia e havia uma plena consciência de que o véu estando rasgado, não haveria necessidade de intermediário. Mas o Cristo ressurreto estava entre eles, agindo, falando, se movendo, dando direções, abraçando e acolhendo. E essa consciência era tão real, tão profunda, que se a terra tremesse, se as cadeias se quebrassem, se os mortos fossem ressurretos, ou mesmo se outros caíssem mortos, como Ananias e Safira, isso não era assustador para eles, porque eles sabiam que o Cristo estava entre eles. E nesse lugar, onde a presença de Deus nos encontra de maneira especial, há quebrantamento, mais uma vez, arrependimento, confissão de pecados, perdão, cura e outras experiências de fé também. E o que é que resulta a prática da adoração genuína? Sara, se eu tenho adorado, se eu tenho buscado, o que é que nós vamos ver como consequência dessa adoração genuína? Porque ela produz frutos, ela tem que produzir frutos, e os frutos são transformação e redenção. E eu quero que você continue o raciocínio comigo, ok? Porque se nós somos tocados pelo Espírito de Deus, salvos, confessamos nossos pecados, buscamos a Ele de corpo, alma e espírito, o que é que vai acontecer? A gente não vai continuar da mesma maneira, vai? A gente vai continuar ignorante? Não. A gente vai continuar sem educação? Vai continuar orgulhoso? Não. Segue o raciocínio. Pense comigo. Se nos lugares de influência da nossa sociedade,
altares de adoração não estão sendo erguidos ao Deus verdadeiro, então eles estão sendo erguidos a outro Deus. E esse Deus certamente está governando sobre essas áreas de influência. Agora, pessoas como eu e como você, que foram tocadas, que têm a consciência do Cristo ressurreto, que sabem quem é o Deus verdadeiro e sabem quem são e o quão pequenos são. Se essas pessoas que têm consciência da plenitude de Deus vão para esses lugares de influência, o que elas fazem ali? Elas reconquistam esses lugares para submetê-los de novo ao senhorio de Cristo. Então, meu irmão, lá na sua escola, enquanto você trabalha, na sua área de atuação na sociedade, seja o mais excelente possível. Seja nas artes, seja na beleza, na comunicação, nos setores de governo, no público, no privado, na ciência, na tecnologia, na saúde, na segurança, seja excelente. Porque o Deus que te trouxe, que te salvou, não é menos do que excelente. E sabendo disso, você vai demonstrar comprometimento com o cuidado dos seus semelhantes. O que você faz, você não faz somente esperando troca, esperando remuneração. Você faz porque você entendeu que é o seu papel de adoração. Com tudo que você faz, no seu casamento, no seu relacionamento. Conquiste essas áreas de influência. Estudem, vão para esses lugares e reconquistem esses lugares para o senhorio de Cristo. Porque o Salmo 115 nos ensina que nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. E se você adora ao Deus verdadeiro, as suas atitudes não vão demonstrar menos do que aquilo que o próprio Cristo faria. Amém? Você pode se colocar em pé no seu lugar? Enquanto comunidade de fé nessa manhã, eu quero propor um outro exercício. Nós já estamos aí fazendo uma revisão, nós já estamos aí nos lembrando daquilo que foi ministrado durante esses dias. Você já está aquietando o seu coração, mesmo com a adrenalina a todo vapor pelo último dia, mesmo na expectativa do que vai acontecer amanhã, quando você voltar para sua casa. Permaneça adorando, permaneça adorando. Nós vamos cantar uma canção. E eu vou te pedir para você fechar os teus olhos. É um exercício isso, tá, gente? Não é nada místico, nada psicanalítico, não. É um exercício. Você vai fechar os seus olhos. E vai usar aí a sua imaginação. Lembre-se aí do Apocalipse. Lá em Apocalipse 4, verso 8. Quando os 4 seres viventes estão diante do Senhor, adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Enquanto eles dizem isso, os 24 anciãos tiram as suas coroas. O corpo deles também reage, se prostrando, depositando as suas coroas diante do Senhor, Rei do Universo, Rei da Glória. Comece a se lembrar dos atributos desse Deus e você vai começar a dizê-los. Com os olhos fechados, sentado, com as mãos erguidas. Comece a relembrar quem é o Deus a quem você serve. Por mais que seja no inicinho da sua caminhada, diga o que você sabe sobre esse Deus. Diga que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é santo, que Ele é criativo, perfeito. Agradeça por Ele ser um Deus pessoal, por Ele ser sábio, por Ele ser onipotente, onipresente, onisciente. E enquanto você exercita a sua memória visual, a sua memória daquilo que você já leu, daquilo que você já aprendeu sobre esse Deus, você vai dizer quem Ele é. Será que eu posso ouvir o som da sua voz dizendo: esse Deus é santo, esse Deus é digno, esse Deus é exaltado, Ele é perfeito, nele não há sombra de variação alguma. Ele é príncipe da paz, Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E enquanto você reconhece quem é esse Deus, você sabe qual é a sua condição diante dele. E nesse momento você vai se lembrar das suas mazelas.
Porque a luz do Senhor irradia sobre você nessa manhã. Você já foi exposto à ministração das Escrituras. Você já foi exposto à verdade. Você já foi exposto à vida que é o próprio Jesus. Você vai reconhecer nesse momento a sua condição perante esse Deus. E enquanto você reconhece a sua ganância, a sua mentira, a sua inveja, os seus desejos impuros, a defraudação, o roubo, o orgulho, a ganância, a negligência espiritual, a frieza, a desonra a pai e mãe, a avareza, a sua inconstância. Enquanto você reconhece isso, meu irmão, você vai pedindo perdão. Você vai pedindo perdão e vai pedindo o sangue do Senhor Jesus, cobrindo os seus pecados, limpando as suas falhas. Enquanto isso acontece, enquanto nós estamos adorando em comunidade, porque você está do lado de uma pessoa que também deseja esse Deus verdadeiro, eu quero te convidar a dar as mãos para essa pessoa que está do seu lado. E enquanto você primeiro se lembra dos atributos de um Deus perfeito, e se lembra das mazelas de um ser humano imperfeito, mas que está caminhando para ser aperfeiçoado, que está caminhando para a glória. Vocês podem fechar os corredores aqui, dando as mãos uns para os outros? Quando nós adoramos em comunidade, os verbos passam a ser conjugados na primeira pessoa do plural e não na primeira pessoa do singular. Então nós passamos a interceder e a orar por nós, por igreja, por comunidade. E nós, Senhor, pedimos nesse momento pela tua igreja, pela minha comunidade de fé, pelos meus pastores, pelos líderes, pelos meus companheiros mais chegados na caminhada, por aqueles que estão próximos a mim. Intercedo por eles, para que eles também sejam aperfeiçoados, para que cada um deles seja curado, porque se o Espírito de Deus está aqui, Ele está se movendo, trazendo sua vida e poder, e Ele está aqui se movendo, ministrando sua graça e amor. E o que é que acontece quando o Espírito Santo se move? Feridos de alma são